Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero parabenizar as irmãs aí, né? Parabéns no coração, pela coragem, né? Isso aí é carinho pelas coisas de Deus. Louva a Deus, né? Que Deus abençoe. Aí, cadê? O fraco soldado não para a guerra, né? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 11, versículo 17. Provérbios, capítulo de número 11, versículo 17. Quero louvar a Deus, irmãos, pela vida da Lúcia, minha esposa, que quase 10 anos, né, Luz? Nós estamos aqui nessa batalha. Tem sido uma guerra espiritual, a luta, vence aqui, tem outra luta lá, e é gostoso. Eu gosto dessas lutas, eu gosto das batalhas, né? As batalhas, elas... Eu aprendi uma coisa, digo a todos os irmãos que estão aqui nessa noite: você não vai ser valorizado pelas vitórias que você passa, porque as vitórias jamais dirão quem você é. Amém, irmãos? As vitórias jamais dirão quem você é. Eu vou repetir. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Não é o teu carro zero, não é a tua moto, tua casa nova, não é teu bom salário, não é uma porta se abrindo que vai dizer quem você é. Porque eu atribuir valores quando tudo está indo bem, fácil, mas a maior prova que eu mostro quem eu sou é pela história de lutas e provações que eu passei, e mesmo assim, você e eu continuamos de pé. Deu para entender ou não? Amém? Tem gente que critica a mulher do filho, a viúva de Naim, né? Ah, ela estava gritando, desesperada. Tem gente desesperada. Não, irmão. Eu vejo nessa mulher uma mulher corajosa. O próprio epígrafe do texto fala. Chamava ela do quê? De viúva. Se ela era viúva, ela perdeu Agora ela estava velando o filho. Ela perdeu o marido, mas mesmo assim ela estava tendo força para ir sepultar o filho. Amém? Eu estava dizendo aos irmãos que estavam vindo que tem gente que tem viúva que quer se jogar dentro da cova quando o marido morre. E quando cai lá dentro, se tropeçar, grita pedindo para sair. Né? Então, a maior vitória, as suas características, elas vão aparecer. Não pelas vitórias que você alcança, mas mais pelos momentos difíceis que você atravessa, e mesmo assim você continua de pé. Porque nem sempre passar por uma luta significa você ter vitória nela. Às vezes você passou por uma luta, mas você não venceu a luta. Você passou por um momento difícil, né? Tem gente que pelo desemprego, continua desempregado. Ele está fazendo os biquinhos ali, mas continua desempregado. Né? Vem momentos difíceis, mas continua crente no Senhor Jesus. E são essas coisas que dá a verdadeira qualidade para o crente. Denuncia realmente o seu perfil de quem esse crente ele é. Abra sua Bíblia aí, em Provérbios 11, 17.
Glória a Deus. Aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que Deus venha falar ao seu coração nessa noite em nome de Jesus. Estamos fazendo alguns testes para aí o nosso congresso aí, né, irmãos? Ontem a gente estava aqui com minha esposa filmando, fazendo uns testes aqui, depois vi com meu filho hoje à tarde. Eu filmava meu pé, filmava o teto. Os irmãos até isso, os irmãos curtiam. É bênção de Deus, mas é tudo para a melhora da obra de Deus, né, irmãos? Às vezes alguém pode pensar, mas por que fazer isso? Irmãos, hoje praticamente a maioria das denominações de igreja hoje está filmando, transmitindo os cultos, né? Oxalá que, tomara que alguns crentes não usem isso para não vir à igreja, que a transmissão é para aqueles que não têm o conhecimento de Cristo. Por isso que até digo aos irmãos, se os irmãos quiserem compartilhar a mensagem, o culto, podem fazer isso, irmãos, porque você tem muita gente que não é evangélica. Você compartilhando na sua rede social, muitas pessoas vão ouvir uma palavra que pode falar no coração dela. Diz assim o texto, 11:17 de Provérbios: o homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Amém? Vamos ler de novo, irmãos? Eu vou contar até 3 e os irmãos repeti-los. Amém? Se os irmãos quiserem ler ali, é fácil. Provérbios 11:17. Amém? Está um pouco diferente, mas vamos lá. Se os irmãos quiserem ler, é bênção de Deus. 1, 2, 3. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Ali está escrito assim: o homem misericordioso faz bem à sua própria alma, mas o cruel prejudica o seu corpo. Amém, irmãos? Irmãos, a gente vive numa época em que uma palavra ela é muito falada, muito procurada nos nossos dias, né? A gente vive num tempo que as pessoas estão ficando, eu não consigo definir, eu confesso aos irmãos, se nós estamos ficando frias demais ou sentimental demais. Parece que é muito diante das circunstâncias. Quando é conveniente, a gente é bastante sentimental. Quando não conveniente, a gente se torna meio frio, meio que incoerente, meio que incapaz de sentir as dores de alguém, né? Diante das circunstâncias, quando não é importante para nós, a gente não se preocupa muito com determinadas circunstâncias da vida. Mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos que estão aqui nesta noite, que nós estamos vivendo uma época em que está aflorando. Por que o ser humano ele é feito de carne e osso? Por que o ser humano ele é feito de carne e osso? Essa junção do pó da terra com o espírito de vida, que é o fôlego de vida de Deus. E diz o texto bíblico lá em Gênesis que o homem foi feito alma vivente. Porque a alma, ela foi feita com um fim de ter sentimentos, de sentir. Né? A Bíblia fala que a alma é a sede das emoções. Né? Então a gente chora, a gente sente raiva, a gente sente felicidade, a gente sente tristeza, enfim, a gente tem emoções afloradas na alma, na vida, porque a alma ela faz parte dessa tricotomia da criação. Né? Então isso aqui é muito importante, nós somos tricotomistas, corpo, alma e espírito. Né? Você é o corpo, quando você morrer, o seu corpo vai voltar ao pó da terra. O espírito, o fôlego de vida,
É nisso que nós acreditamos, vai tornar a Deus. E a nossa alma, uma vez que essa alma andou nos propósitos de Deus e obedeceu a sua santa palavra, nós seremos dirigidos à salvação eterna, ao céu, às delícias espirituais. Então é a alma. Quando nós falamos de emoções, nós falamos da alma. E nós estamos vivendo um tempo que parece que hoje a gente sentimos diversos sentimentos, temos diversos sentimentos. O irmão João estava me falando que no final de semana agora, foi alguns canais de televisão, só falava do determinado apresentador que morreu, né? Cada um começou a fazer as suas homenagens, né? Um falava que ele era muito humilde, outro falava que ele dava dinheiro para os pobres, outro falava que ele era assim, outro falava que ele era desse jeito, outro falava que ele era trabalhador. Todo mundo só coloca as qualidades, né? Porque as suas emoções estão afloradas. Por isso que num velório, né, irmãos? Num velório, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele falou uma coisa importante. Eu fui ouvi-lo pregar em uma denominação uma certa feita, e ele falou assim, nunca um cidadão tem tantas boas características como num velório. Pode ver, o cara que ele está no caixão, ele nunca foi ruim, ele sempre é bom. Eu vi ele ontem, esse cara era bom. Ele era assim. Você lembra quando ele fez isso? Você lembra? Você lembra? Você lembra? Só coisas boas. Raramente em uma situação acontece, diante de algumas circunstâncias, quem era o cidadão, um elemento, alguma coisa assim, acontece. Mas um velório natural de pessoas do dia a dia, sempre o cara era gente boa. Sempre o camarada ele tinha boas qualidades, né? E o velório é onde aflora esse bom sentimento, né? Por isso que eu falo aos irmãos, valorize o seu ente querido quando ele está em vida. Valorize o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu avô, quando ele está em vida, irmão. Não adianta falar que depois que está no caixão, que era um amor de pessoa, mas se nunca ia na casa dele, raramente aberava, né? Então não adianta querer falar das qualidades que ele não vai escutar. Então, a gente é muito emocional demais diante das circunstâncias, entendeu não? Quando é conveniente, né? Então a gente tem que fazer uma análise da nossa vida e ver, será que eu estou sendo razão ou emoção? E nesse cenário que a emoção aflora, há uma coisa que as pessoas estão buscando muito nas outras e que poucas vezes nós queremos buscar em nós. Nós achamos que temos, mas às vezes nós não praticamos. Chamado bondade, né? Olha o que diz o texto ali. Ponha lá, Luz, por gentileza. O versículo de número 17. O homem bondoso, o homem benigno, né? Lá o homem misericordioso, na minha tradução está dizendo, o homem bom, o homem benigno, aquele que é bom, né? Aquele que tem benignidade, aquele que tem misericórdia de si mesmo, aquele que é benigno, faz bem à sua própria alma. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Com essa coisa que a gente está sempre procurando, as coisas, que chegou uma época, irmão João, que a gente está procurando coisas nas pessoas. Sim ou não? Seja sincero. Que dia que você não abriu uma rede social e você não criticou a roupa da irmã fulana na festa da igreja? Que dia que às vezes a gente não criticou alguém que estava em algum determinado lugar e tirou uma foto? Que dia, quem sabe, a gente não procurou, fulano, a situação que fulano está? Porque a gente está sempre procurando nas pessoas benignidade, bondade, esse sentimento que aflora em nós buscamos nela, né? É só o Senhor falar uma palavra um pouco áspera para mim, que todo aquele castelo que eu construí da sua imagem desmoronou por uma palavra que às vezes eu sempre procurei. Eu enxerguei o Senhor baseado naquela palavra. Dá para entender, irmãos?
Qual foi o problema que Jesus mais enfrentou aqui no seu ministério terreno? Que quando Jesus nasce, eles esperavam um rei de coroa, da linhagem de Davi. Esse cara aí vai ser aquele que vai partir para a guerra, partir para cima dos romanos, vai libertar Israel. E quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, Jesus entra montado num jumento, né? E a turma ali ficava olhando, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Mas raramente, não tinha, na verdade, aquela crença que Cristo era o seu libertador. Porque esperava em Cristo o rei, como Davi foi. O libertador, como Davi foi. Porque as pessoas, irmãos, estão sempre procurando nas outras aquilo que ela não enxerga e não encontra nela mesma. A gente quer transferir essa imagem para outras pessoas, para o nosso vizinho, aquilo que nós não encontramos em nós mesmos. Então, olha o que diz o versículo 17: o homem benigno, o homem misericordioso, ele faz bem à sua própria alma. O que o sábio, irmãos, está dizendo? O que eu quer se sentir bem consigo mesmo, irmão? Quer se sentir bem consigo mesmo? Quem aqui teve coragem um dia, hoje eu não estou bom da veia, deixa eu pegar um martelo, eu vou dar uma martelada no dedo, né? Porque eu estou bravo comigo. Quem já fez isso aqui um dia? E por que você não fez? Porque você tem amor próprio. Porque você pensa em si mesmo. Porque você valoriza os membros do seu corpo. Amém, irmãos? Valorizar-se a si mesmo não é se exaltar, há uma grande diferença. Não confunda valorizar a si mesmo, ter amor próprio, do que dar marretada no seu dedo ou se exaltar. Não confunda, eu sou mais santo de todos. Dizia um irmão aqui, eu sou tão humilde, mas tão humilde, que aqui na região de Itapeva não tem gente mais humilde do que eu. Quer dizer, aonde que pousou a humildade aí? Então, devemos ter amor próprio. Como que se manifesta esse amor próprio? Porque a gente que é sentimental, estamos buscando coisas nas pessoas, porque nós não estamos enxergando em nós mesmos. Então, se não estamos enxergando em nós mesmos, nós temos que ouvir o que o sábio está dizendo aqui. Ele está dizendo, um homem misericordioso, como está escrito ali, um homem benigno faz bem à sua própria alma. Aleluia, louvado seja o Senhor. A palavra misericórdia, ela vem do original, que significa, pega esse miserável homem que sou e coloca dentro do seu coração. Amém, irmãos? Isso é ser misericordioso. Quer dizer, ele está dizendo, um homem misericordioso, aquele que sempre está dizendo, Senhor, põe esse miserável homem que sou dentro do teu coração. Quando ele é misericordioso consigo mesmo, ele consegue ser misericordioso com os outros. Amém? Porque às vezes as pessoas caem num sentimento, ele constrói um castelo de vida, que parece que ninguém pode errar perto dele. Parece que ninguém pode ser imperfeito perto dele. E quando ele erra, ele não se perdoa. Quando ela erra, ela não se perdoa. E muitos, às vezes, estão por aí. Alguns estudos levantaram, eu disse aqui esses dias, que tem mais de 10 milhões hoje, né, de pessoas chamadas desigrejados, pessoas que dizem, eu não preciso de uma denominação evangélica para mim ir para o céu, não preciso de um pastor para mim ir para o céu, porque são pessoas que construíram uma forma de relacionamento com Deus, e essa forma de relacionamento foi muito radical demais, a ponto que um dia que ele errou, ele não teve força de se perdoar. E quando você não se perdoa, quando você não está bem consigo mesmo, quando você não consegue viver bem com você mesmo,
quando você não consegue ter uma intimidade com Deus, quando você precisa sempre estar sendo alimentado por palavras que o Senhor fala para mim, porque eu não consigo enxergar isso, que algo em mim, quem já não ficou na dependência, irmão Mário, de sempre alguém estar fazendo uma cócegas na sua alma e dizendo: rapaz, que comida boa que a irmã fez, que sapato bonito que o irmão tem, que penteado legal, que terno bacana. E as pessoas começam a ser movidas a isso. E o dia que ela não é elogiado, o dia que ele não é elogiado, ele fica mal, estressado, triste consigo mesmo. Mas, irmão, eu aprendo com o sábio aqui, que aquele que é benigno faz bem à sua própria alma. Ele está dizendo: quem consegue ser bem consigo próprio, quem consegue ser bom com as pessoas, ele é bom consigo próprio, bendito seja o Senhor Jesus. Dá para entender ou não? Às vezes, irmãos, a gente tem que aprender que não adianta a gente cobrar algo de alguém se a gente não está vivendo, se a gente não está conseguindo viver na íntegra. Aleluia! Passe a se amar mais. Passe a ser bom consigo mesmo. Por isso que eu gosto da parábola do filho pródigo. Porque a Bíblia diz que quando ele desejou, no capítulo 15 de Lucas, quando ele desejou as bolotas de porcos, diz a Bíblia que, caindo em si, olha a situação que eu estou. Amém, irmãos? Antes de você sair dessa quarta-feira daqui hoje, aleluia, por favor, em nome de Jesus, antes de você se alegrar nas mensagens que serão pregadas nesse final de semana, aonde Deus vai falar poderosamente também aos nossos corações, não espere chegar ao final de semana para você cair em si. Não espere chegar ao final de semana para você, aleluia, melhorar a sua vida com Deus. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Não espere algum pregador revelar você no culto para você dizer: não, agora, a partir de hoje, a minha vida com Deus é diferente. Não, aleluia, você vai sair daqui hoje dizendo: eu preciso sair melhor comigo, eu preciso cair em si para reconhecer que Deus é Deus na minha vida. Aleluia. Às vezes nós temos que abrir a porta daquela salinha escura que a gente só guardou as coisas velhas da vida naquele quartinho, que a gente nunca teve coragem de jogar fora. Dizia um sábio que dois companheiros de trabalho, eles trabalhavam numa determinada empresa, e todo dia, um cidadão chegava e falava para o seu amigo: rapaz, ontem eu queria ficar aqui na empresa, eu queria ficar na rua, eu queria ficar em qualquer lugar, porque eu não aguento ficar dentro de casa, eu não suporto minha esposa, eu não suporto meus filhos. E o outro amigo olhava, ficava em silêncio, não falava nada, e os dois iam embora, e o outro amigo olhava para ele e falava: rapaz, ontem foi uma paz dentro de casa, tudo tranquilo, tudo maravilha, tudo de boa. Ele começou a observar os passos desse amigo e tentar entender. E toda vez que esse amigo que falava que a vida dele era uma vida boa, ele via o amigo dele, o patrão repreendia, o patrão pegava no pé, mas ele chegava na casa, ele abria um sorriso. Aí ele não entendeu. Ele começou a observar o comportamento daquele cara, o que levava esse cara, mesmo passando tanto estresse, sendo tão perseguido, o que fazia com que ele conseguisse a viver uma vida de qualidade. Ele começou a notar que toda vez que esse amigo chegava, ele chegava na entrada da porta da casa dele, tinha uma árvore, e esse amigo parava ali uns 2 segundos e depois entrava dentro da casa. Toda vez era assim. Ele olhava para a árvore e entrava para dentro da casa. Aí ele não aguentou. Um dia ele perguntou: por quê?
E ele disse: porque toda vez que eu sou perseguido na empresa, quando o patrão, quando nada dá certo aqui, por mais que caia um mundo sobre as minhas costas, antes de eu entrar dentro da minha casa, eu chego naquela árvore, pego todos os problemas e deixo pendurado naquela árvore. E daí eu entro dentro da minha casa. Aí eu vivo a minha vida com a minha esposa, minha família. E no outro dia, antes de vir para o trabalho, eu passo lá, pego os problemas e vou novamente para a empresa. Irmãos, quando você está bem consigo mesmo, você não mistura as coisas. Você não joga nas pessoas quando você não está bem consigo mesmo. Você não ataca as pessoas quando você não está bem consigo mesmo. E às vezes a gente cria uma pilha dentro de si, um monstro dentro de si. E a gente começa a atacar as pessoas para ver se alivia aquele sentimento. E Deus está dizendo nesta noite com esta palavra, aleluia, que o homem benigno, o homem misericordioso, ele faz bem à sua própria alma, bendito seja o Senhor Jesus. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Aprenda a viver bem com você mesmo. Passe a amar mais você mesmo. Sabe por que as pessoas, a gente critica? Por que o cara virou um cachaceiro? Por que fulano vive com um nariz branco de tanta farinha, de tanta cocaína? Por que essa mulher vive no prostíbulo? Por que esse cara vive nos bares da vida com a cara cheia? É porque ele perdeu a paz dentro de si. E ele não consegue, irmão João, ele não consegue encontrar essa paz dentro de si. E ele afoga essas mágoas em qualquer coisa que ele achar. Parece que ele está catando uma boia, tentando achar uma boia quando ele está no meio do mar se afogando. Ele encontra nisso uma base de apoio para a sua vida. Quando ele se perdeu dentro de si mesmo. Nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você aqui: abra o quartinho das mágoas da vida, aleluia, joga para fora tudo aquilo que era antigo e diga que eu vou ocupar com coisas boas a partir de hoje. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Então precisamos entender, precisamos compreender. E ele diz aqui: o homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Quer dizer, quando você não está bem, você faz mal a si mesmo. Se você não está bem consigo mesmo, você não vai conseguir viver bem com as pessoas. Amém? Eu não preciso dar uma cordinha na minha alma, no meu amor próprio, dar essa cordinha, dizendo que, olha, você precisa melhorar, você precisa mudar. Não, irmãos. Você precisa ser uma boa pessoa, legal. Você é o cara, você é tal. Não. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Deus, ele está aqui nessa noite, dizendo a mim e a você, que se você acreditar, se você confiar, aleluia, você não precisa ser movimentado nesse sentimento. Não precisa ninguém fazer coceguinhas na sua alma. Apenas confia no Senhor. Não é porque alguém não pegou um abanador e ficou abanando você, dizendo, porque às vezes estamos vivendo esse tempo que o pregador tem que trazer uma palavra que eu gosto de ouvir. Tenho que ouvir uma palavra que eu gosto na igreja. Eu tenho que ouvir uma palavra que fale ao coração dela. Uma palavra que vai mudar a minha vida, a minha história. Uma palavra que quando você chegar lá na sua casa, você vai falar para aquele problema que está há anos te incomodando, você vai dizer: chega a partir de hoje. Chega a partir de hoje eu quero uma mudança na minha vida. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, eu aprendi uma coisa, que tem momentos na nossa vida
Tem coisas na nossa vida que elas precisam ser aplicadas na nossa vida de uma forma que enxertada. Você lembra quando porque Jesus morreu na cruz? Lembra aquele texto que, no capítulo 15 de João, que diz que nós somos a videira verdadeira? Nós somos os galhos que fomos enxertados em Cristo. Sabe o que Deus está dizendo? Que você precisa enxertar coisas boas na sua vida. Porque tem coisas que não vêm. Sabe quando você compra um aparelho celular, alguma coisa, tem sempre umas pecinhas para você. Com essa pecinha aqui, vai essa pecinha de brinde para você mexer, para você fazer alguma coisa, para você apertar algum botão, precisar dessa pecinha. Não pode perder essa pecinha vai de brinde. Sabe quando algumas coisas na nossa vida não vêm com uma pecinha extra? Você precisa enxertar alguma coisa nova. Você precisa colocar alguma coisa diferente para fazer funcionar. Tem coisa na nossa vida que precisa se enxertar. Tem coisa na nossa vida que a gente precisa mudar nossa conduta. Não é mudar de igreja. Mudar de igreja não resolve. Não é mudar de religião. Também mudar de religião também não resolve. Não é mudar nossa oração. Que às vezes a gente muda a oração. Eu estou orando errado. Não é mudar de oração. O que eu tenho que mudar? Eu tenho que enxertar alguma coisa na minha vida que precisa passar para ajudar na minha conduta, na minha postura. Se eu não orar, eu tenho que enxertar a oração na minha vida. Que tem gente que a vida dele é apenas vir na igreja e ouvir, mas não ora. É vir na igreja e cobrar, mas não busca. Vir na igreja e pedir, mas não faz. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Amém? A mesma coisa que você chegar na prefeitura da cidade e falar para a prefeita da cidade, falar assim, a estrada ali das Pedrinhas está uma porcaria. Você falar, as ruas estão um buraco. Né? E a gente chega lá com placa, com a faixa, vamos arrumar a estrada, mas a gente só faz compra em Itapeva, não paga imposto aqui. As placas do carro estão tudo para Itapeva, não paga imposto aqui. Tudo que a gente faz está em Itapeva. Você não paga um imposto aqui. Quer dizer, você não tem direito de cobrar. Dá para entender? Dá para entender isso? Não, porque isso também é visto. Amém? Então a gente precisa dar uma ajeitada. A gente precisa fazer a nossa parte. Amém, irmãos? A gente precisa começar a amar a si próprio. Aleluia, amar a si próprio às vezes. Amar a si próprio às vezes é você valorizar do jeito certo. Amém? Aleluia, reconhecer quem você é. A Bíblia fala de um texto que tinha um certo fariseu. Ele chegou assim, irmãos, e ele olhou um publicano e diz assim, Senhor, eu não sou como esse publicano. Eu oro eu oro todos os dias, 3 vezes ao dia. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu faço tudo, eu dizimo de tudo que a lei manda. Não sou como esse publicano. O publicano olha a sua oração. Amém, irmãos? Por quê? Porque ele queria que o publicano fosse como ele. E esse é o problema, que a gente quer que as pessoas sejam como nós. Amém, irmãos? Ela está se valorizando pelas suas próprias atitudes, baseado na lei. A minha salvação não depende de Cristo, a minha salvação depende das minhas atitudes. Eu estou fazendo por merecer a minha salvação. Eu sou tal. Aleluia. E a Bíblia diz o texto sagrado, meus irmãos, que o publicano ele faz aquela oração dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia. Qual é a oração que você vai fazer aqui hoje? Qual é a oração que você vai fazer aqui hoje? A oração do fariseu?
Ó, a oração do publicano reconhecendo as suas limitações. Qual é a oração que nós vamos fazer aqui hoje? Sabe como eu vejo a oração do publicano, irmãos? Não é uma oração de um fraco caído, porque na nossa crença religiosa, publicano é um fraco, caído, um carnal. Eu vejo a oração do publicano, a oração de um homem transparente, que consegue ver as suas próprias limitações. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. A igreja brasileira precisa de transparência. Nós, pastores, precisamos de ser transparente. A igreja precisa de ser transparente. Precisamos de transparência. Não é essa transparência de mostrar só o que queremos mostrar, irmãos, mas mostrar aquilo que realmente nós somos como homens pecadores. Oh, bendito seja o nome santo do Senhor Jesus nesta noite. Nessa noite Deus pode mudar a sua vida. Seja transparente com você mesmo. Seja transparente na sua família. Pare de cobrar coisas dentro da sua casa que às vezes está esse conflito de ideias dentro da sua vida. Amém? Amém, irmãos? Não adianta eu fazer muito barulho espiritual, mas não ter uma força de melhorar, de ser espiritual no meu dia a dia, no relacionamento com a minha casa, com o meu cônjuge, com os meus filhos. Eu não consigo entender o que há com a igreja brasileira hoje. Porque estamos trocando tudo. Estamos perdendo tudo. Estamos perdendo o foco, estamos perdendo a visão. Estamos trocando o valor das coisas. Amém? É muito mais valoroso, irmãos, você estar 1 hora de oração buscando a presença de Deus. É muito mais melhor você estar na casa do Senhor do que você estar na frente de uma internet vendo qualquer porcaria qualquer. É muito melhor, não podemos deixar que as verdades da vida que dá pureza para a vida cristã, isso vai se desvanecendo e se perdendo. Podemos criar esse tipo de relacionamento de cristianismo, um cristianismo, apenas aquele cristianismo aparente, bonito, belo, de confete, de luzes, de fumaça. Aleluia! Mas você tem que praticar um cristianismo que te faça forte. Não adianta você querer mudança de pessoas na igreja se a gente não mudou. E o sábio está dizendo isso. O homem que é misericordioso consigo mesmo. O homem que é misericordioso com a sua própria alma. Faz bem a sua própria alma. Para trocar em miúdos, irmãos. Se a gente tem misericórdia das pessoas, a gente vamos dormir em paz. E praticar misericórdia, você precisa de um elemento fundamental, chamado amor. Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 13, sobre o verdadeiro amor. Mas se falar de amor e não falar do que Deus fez em João capítulo de número 3, versículo 16, ele diz, e Deus amou, primeiro ele amou, depois ele deu. Amém? Ele amou e a prova desse amor foi dar o seu filho. Não adianta você falar para as pessoas, o seu vizinho, o colega de trabalho que você ama a Deus, e ele não vê isso em atitudes na sua vida. Porque o povo aí fora não é bobo. O ímpio aí fora sabe quem somos. O camarada olha para nós, fala assim, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus.
Mas o camarada vai mais na missa do que eu venho na igreja. O camarada reza mais Ave Maria do que eu propriamente estou aos pés de Jesus orando. O camarada, ele está continuamente nos trabalhos da sua denominação do que eu propriamente estou servindo a Deus de coração. Mas eu falo assim, eu amo ao Deus vivo. Né? Aí o camarada, ele nos vê nas rodinhas e as nossas falas é uma fala de murmurador. O camarada, ele fala, até tira o chapéu da cabeça e fala assim, graças a Deus por hoje. O cara tira o chapéu da cabeça para agradecer pela marmita que ele está comendo. E às vezes nós não agradecemos a Deus e não oramos pelo pedaço de pão que Deus colocou na nossa mesa. E aí a gente quer ganhar essa pessoa para Jesus. Mas a gente não manifesta esse sentimento, esse amor por Deus de forma verdadeira e concreta. Oh, aleluia! Pare, igreja, pelo amor de Deus! Não é apenas eu falar que sou evangélico que vai resolver esse negócio. Aleluia! Dizer é fácil, eu tenho que praticar esse amor verdadeiro em Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome. Parecemos um fariseu. Apenas desfilamos as nossas atitudes religiosas. Nossos atos, nossas práticas religiosas. Falamos que amamos a Deus. Ficar só da boca para fora não tem misericórdia, porque o Senhor disse. Você precisa saber o que significa a palavra misericórdia. Amém? Amém, irmãos? Eu sou bem sincero, irmão. Dependendo da forma que o cara se justifica nas suas atitudes religiosas, eu acredito muito mais no camarada que chega hoje e fala, Senhor, eu pequei. Tenha misericórdia de mim. Eu acredito muito mais que Deus perdoa esse cara do que aquele que fica ali dizendo constantemente que tem 200 anos de fé evangélica, mas não tem misericórdia no coração. Porque Deus não avalia e não olha por isso, Deus olha para a sua atitude. Porque em João 3,16 ele diz que ele amou e depois ele demonstra esse amor. Amém? Amém, irmãos? Ele demonstra esse amor. Então não vamos aqui deixar as nossas emoções aflorar. Não vamos aqui deixar as nossas emoções tomar conta da razão. Eu amo a Deus, sou apaixonado por Deus. E na verdade, é apenas uma emoção passageira. O camarada diz que eu sou pregador do evangelho, mas ele só está na igreja o que ele prega. Eu prego a palavra, mas só vem no culto de que é para ele pregar. Conheço um monte por aí. Nem pastor tem. Nem pastor tem. E quando ele pega o microfone, fica cheio de razão. Eu acredito mais em você, que com todas as suas debilidades e fraquezas, você está aqui aos pés de Jesus dizendo, tem misericórdia, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Paulo, ele falou que abre a sua Bíblia lá em Coríntios capítulo de 13, o que ele fala sobre essa questão do amor. Louvado seja o Senhor Jesus. Sobre essa questão do amor, o que ele diz? Versículo de número 1. Ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens, a dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tira. Quer dizer, só barulho, só uma coisa aparente, só uma coisa audível. Amém, irmãos? Uma coisa que mexe com os ouvidos. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e não conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor,
nada seria. O que ele está querendo colocar para nós aqui? A gente precisa saber separar que um dom espiritual não define eu como cidadão do céu. Amém? Lembra quando Jesus vai dizer àqueles, no teu nome eu curei, no teu nome expulsei demônio, no teu nome fiz maravilhas. O que ele diz lá no texto? Ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Então ele está dizendo o quê? O pregar, por mais bonito que alguém pregue, o cantar, por mais belo que alguém tenha essa prática, esse talento de louvar, isso aí não define o cara como crente. Eu conheço muitas pessoas que não estão mais na igreja e se frustraram, porque gostavam demais de alguns pregadores. Gostavam demais de alguns pregadores. Aqui em Itaquarivaí, na época a gente tomava conta do bairro de Formiga, tinha um irmãozinho ali, nós ganhamos ele para Jesus, ele se converteu e ele se batizou, aí ele foi embora para Itapeva, e vieram me falar isso aí, irmão João, que um dia deram a oportunidade para ele pregar, aí ele começou a pregar, era um menino normal, tranquilo, ele começava a pregar e começava a andar assim, e pregava e andava assim. Aí alguém pegou e perguntou para ele, filho, por que você está pregando assim? Machucou o pé, a perna? Não, é porque tem um pregador que, meu pastor, eu gosto de ouvir ele pregar e ele anda assim. Quem? O pastor Vanderlei, ele anda assim. Então, às vezes as pessoas querem imitar até o trejeito de você. Se apegam ao jeito de alguém. Pessoas imitam a voz da pessoa. O talento não faz ninguém, irmão. Eu conheço pessoas que caíram na fé. Por quê? Porque gostavam do pregador fulano de tal, que era estrela da internet. O cara caiu, eu não sabia que ele era desse jeito. Porque as pessoas estão firmando a sua vida no dom. Estão se esquecendo de si próprio. Eu confesso que eu passei um bom tempo no meu ministério tentando imitar um determinado pregador. Eu imitava a voz, eu imitava até o jeito, só não imitava o jeito de falar em língua estranha. Até o jeito de dar glória a Deus eu imitava. Por quê? Minha juventude, comecei como pregador, queria ver aquilo, gostava daquela coisa. Depois eu fui vendo que isso não resolve nada, não é o talento que faz alguém. É o perfil, se ele é um bom pai de família, se ele é um bom pagador, se ele é um bom cidadão, se ele não matou ninguém, se ele isso ou aquilo. É o dia a dia que faz as pessoas. Não é necessariamente, meus irmãos, o talento. Não é o pregar, ou tocar bonito, ou cantar bonito. Não! Talvez você não pregue aqui, não cante aqui. Aleluia, seu nome está escrito no livro da vida, bendito seja o Senhor. Você não está nem aí se fulano caiu, se Beltrano não caiu, você está olhando para Jesus. Aleluia, fulano está errado na igreja, ficando errado, mas você está olhando para Cristo, porque você é misericordioso e tem amor próprio, bendito seja o Senhor. Aleluia. Quantas vezes já chegaram em mim, Vanderlei, você está sabendo de fulano? Aconteceu isso. Falei, irmão, fazer o quê? Deixa ele. Eu tenho a minha vida com Deus. Mas vamos virar as costas para não... Tem que tomar cuidado com ele. Não, irmão. Fulano foi meu amigo quando estava de pé, não é porque agora errou que eu vou virar as costas para ele. Irmãos, seja misericordioso. Abra a sua Bíblia. Eu gosto demais da Bíblia. Abra a sua Bíblia aí, em Eclesiastes. Por isso que, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado. Pense bem a forma que você reage, a forma que você se comporta no dia a dia com alguém. Porque deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos.
Aqui, aonde você está, é Taquarivaí. Eu vejo os irmãos aqui, em ausência da maioria da igreja, mas eu vejo os irmãos aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa com todo respeito à cidade. Quem sabe amanhã você não vai estar mais aqui. Taquarivaí, diante da grandeza do mundo, é uma caixinha de fósforo. Não é nada. Dá para entender ou não? Tem algumas pessoas aqui que poderão estar convivendo com outras pessoas em outros lugares. Então, veja bem a forma que você está semeando na sua vida aqui. Aprenda, porque talvez você vá para alguns lugares que a visão é outra, que o comportamento é outro. Alguém me disse assim, em determinada igreja que eu congregava, um obreiro, ele quis mostrar sua autoridade eclesiástica, ele disse para mim, aqui comigo é assim. Meu irmão, na sua visão, no seu mundinho que você está fechado. Você precisa ampliar a sua visão. Mude a sua forma de se conduzir. Alcance o maior número de pessoas ao seu redor, se possível. Se possível. Abra sua Bíblia aí, em Eclesiastes, capítulo de número 11. Isso aqui é o versículo de número 2. Vamos ler o versículo 1 para a gente entender. Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo 1 e versículo 2. Diz assim o primeiro: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Olha aqui, isso aqui é uma ordem imperativa. Deu para entender, irmãos? Isso aqui é uma atitude sua. Amém? Se quer viver bem consigo mesmo, faça um depósito. Comece a semear nesse negócio aí. Eu estou economizando o almoço para comer na janta. Não viva uma vida nesse mundinho. Não ache que a sua vida é isso. Faça um bem para si mesmo. Porque quem sabe, eu posso estar passando perto do irmão Zé aqui, né? E passando e vendo o irmão caído. Eu tenho toda a possibilidade, ninguém está vendo, mas eu tenho a possibilidade de pegar na mão dele e ajudar o irmão Zé a levantar. Amém? Mas por capricho próprio, eu pensando em mim mesmo. Eu vejo o irmão Zé nessa situação. Não, eu tenho outros interesses na vida. As pessoas estão criando outros interesses fúteis na vida, interesses que vão desaparecer como fumaça. E ele passa de largo como samaritano. E ele passa, não faz o bem. Mas quem sabe, olha o que eu vou te dizer que pode ser profético. Quem sabe alguém caído perto de você, para você ajudar. É a oportunidade que Deus está te dando para você dar homens, para você ter homens e mulheres que vão te ajudar amanhã. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Não é comparsa, não é parceiro, é amigo. Aquele que vai estender a mão é diferente. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Então creia nisso. Tem um texto, Flávio Joséfo é tremendo. A Bíblia diz, eu já volto nesse texto, a Bíblia fala que quando a viúva do capítulo 4 de 2 Reis, a Bíblia diz que 2 homens bateram na porta da casa dela e falaram assim: viemos buscar o dinheiro da dívida. Ela falou: não tenho como pagar, meu marido morreu. Então nós vamos voltar aqui, vamos buscar os seus 2 filhos para pagarem essa dívida. Vão trabalhar como escravo. Diz o texto que essa mulher foi até Eliseu, o profeta do Senhor. Diz o texto que ela fala para o profeta: o meu marido temia ao Senhor. Sabe quem era esse marido? Flávio Joséfo. Ele disse que esse homem era Obadia, o cara que sustentou, escondeu os profetas de Deus de 50 e 50 na caverna. Ele gastou tudo que ele tinha, irmão João Vicente. Tudo que ele tinha
dando pão e água para os profetas. Amém, irmãos? E morreu e deixou a mulher nessa situação. Mas quando você socorre alguém que precisa de você hoje, amanhã Deus pode socorrer você também. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Seja misericordioso com alguém hoje, porque alguém pode ser misericordioso com você amanhã. Não busque esse zelo próprio. Olha o que diz o versículo 2. Olha o que diz o versículo 2. Reparte, lança a tua semente sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 ou ainda até com 8, porque não sabe que mal haverá sobre a terra. Você está pronto para começar a repartir agora, irmão? Você está pronto para começar a compartilhar? Sempre que você faz um vídeo na internet, porque hoje quase gira em torno disso. Mas o que a gente falou no início, negócio da internet? Compartilha. Você está pronto para compartilhar? O que é evangelizar? Às vezes você não tem o dom de pregar como alguém tem. Mas você pode chegar ali no posto de saúde, o dia que você for medir a pressão sua. Eu vim medir a pressão aqui porque está meio altinha e tal. Né? Mas aí entra no assunto, irmão. Minha vida está na mão de Jesus. Eu amo Jesus. Vai lá conhecer o meu Jesus. Meu Jesus é bom. Meu Jesus é maravilhoso. Meu Jesus muda a vida. Compartilha isso com ele. Dá para entender ou não? Não precisa você pregar como fulano prega, como Beltrano prega. Compartilha a tua fé. Reparte isso que você tem com 7, 8, 9, 10. O quanto você puder, bendito seja o nome santo do Senhor. Reparte isso, pelo amor de Deus. Propague esse bem, em nome de Jesus. Não chegue na casa reclamando. Meu Deus, e na quarta-feira não é fácil, a gente está cansado. Não, chegue na casa dizendo: Deus falou hoje novamente. Você tinha que estar lá, Deus falou assim, Deus falou assim. Compartilhe o que você ouviu de bom, bendito seja o Senhor. Não propague notícia ruim, irmãos. Diz que tem uma revista aí no cenário gospel, por aí, que teve alguém que teve a ideia de lançar a revista Fuxico Gospel. Só fala abobrinha. Fala mal de si próprio. Não, irmão, não faça parte do grupo do Fuxico Gospel. Não. Propague, compartilhe, reparte o que você tem com 7, com 8, com 9. Amém? Porque você fazendo isso, você está demonstrando que você tem amor. Aleluia. Volta lá em 1 Coríntios 13. Ele diz: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse nada disso me aproveitaria. Parece que até é um ato de amor, irmão João Vicente, mas não é. Fazer isso sem ter amor significa que estou fazendo com a intenção que o meu nome seja propagado, não que a minha fé seja propagada. Que o seu nome se apague, aleluia, e o nome de Deus seja propagado. Aleluia. Chegue em alguém, bendito seja o Senhor Jesus, sem ninguém ver, está aqui senzão, sem ninguém perceber, sem ninguém saber, bendito seja o Senhor. Eu já tive, eu vou falar isso não por soberba, Deus conhece, mas já tive a alegria de alguém um dia chegar, aquela atitude que o Senhor teve comigo um dia, mudou a minha história. Como é bom. Aí você para assim: Deus, eu sei que eu não sou bom, mas eu estou caminhando no caminho certo. Estou melhorando. Reparte com 7, irmão. Reparte com 8. Reparte a alegria do seu coração. Reparte o que você tem de bom. Aleluia, com amor. Porque fazendo isso você está demonstrando que você tem misericórdia, que você é benigno. E fazendo isso você está demonstrando esse sentimento por você mesmo. Bendito seja o Senhor Jesus. Por que as pessoas se frustram tanto no dia a dia?
né? Por que as pessoas se buscam tanto que o seu nome seja citado? Por quê? Sendo que a maior recompensa virá do Senhor. A maior recompensa virá de Deus. O título não te faz quem você é. Escute o que eu vou te dizer. O título que as pessoas te dão não definem quem somos. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu conheço muito membro de igreja que prega mais que muito pastor por aí. Eu conheço muito cooperador que prega muito mais do que muito pastor por aí. Por quê? Porque não é o título que o define. Aleluia, é a forma que ele é com Deus. Saia de bem consigo mesmo nessa noite. Que ninguém fique fazendo nenhuma cócegas na sua alma para você sair bem com você mesmo. Aleluia. Deus não... Irmãos, às vezes a gente acha assim, às vezes eu vejo o pregador, eu vou contar até 3, aí vocês vão dar glória a Deus. 1, 2, glória a Deus. E parece que Deus precisa disso. Isso aí é coisa de pregador, irmão, que quer ver barulho na igreja. Imagine Deus um dia sentado, falando assim para o filho, assim, Malzira, dizendo assim para o filho, meu filho, estou triste hoje. Por quê, meu pai? Porque lá na Assembleia de Deus, Taquarivaí, hoje não deram muito glória. Não me glorificaram tanto. Irmãos, se nós não glorificamos aqui, se eu não glorifico, a Bíblia fala que tem miríades de anjos que estão dizendo santo, 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 santo. Deus não precisa de mim para dizer quem Ele é. Ele é santo, bendito seja o Senhor. Dá para entender ou não? Aleluia. Eu faço isso com alegria. Tu és santo, Senhor. Glórias ao teu santo nome. Eu faço isso de forma espontânea. Aleluias ao nome do Senhor Jesus. Amém? Se coloca de pé nesta noite em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Puxa um louvor aí, Lu. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Eu acredito que Deus quer que você saia daqui bem com você mesmo. Como eu disse, sair bem com você mesmo não é ser soberbo. Não é supervalorizar. Dizendo que se você não tiver, nada acontece. Sair bem com você mesmo. É você reconhecer que Deus é. Que Deus é misericordioso. Aleluia. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Ou se você quiser cantar, adore a Deus junto conosco. Ei, aleluia. Águas que correm no trono. Maravilhoso santo, tu és tremendo Senhor. Águas que curam e limpam. Deus maravilhoso. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Estamos na sua presença te louvando nesta noite, acreditando no teu
teu poder e na tua ação. Deus querido, quem sabe o inimigo tem pelejado contra alguém aqui, Senhor. Tentando desconfigurar essa Senhor, meu Pai, a missão aleluia, tu és aquele que devolve, por onde ele passar, por onde passar, a glória e louvor do nome santo do Senhor Jesus. tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Tu és o rio, Senhor. Esta palavra no coração da tua igreja. Ajuda o teu Tu povo. és a fonte, Senhor. No meio do teu Tu és o rio, Senhor. Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus irmãos, um minuto. Só lembrando os irmãos que esse final de semana, já foi avisado ali, Lúcia, mas eu quero ressaltar, amém, irmãos? O culto sábado, irmãos, vai começar às 18h40, ou 15 para as 7. Amém? 15 para 7, né? 15 para as 7. Amém? Então a gente vai um pouco mais cedo lá buscar os irmãos no sítio, ok? Os irmãos lá, 6h15, já ficam lá, pronto lá. Bem, vou buscar tudo do Avencal primeiro, depois vou buscar vocês ali no bairro das Pedrinhas. Bem, irmãos, tenham paciência para os irmãos aí do sítio, um pouco de paciência no final do culto. Amém? Vou levar vocês primeiro aqui mais perto, depois aí, caso alguns irmãos, viu, irmão Itamar? Precisar do senhor aí para ajudar a trazer alguém, se possível. Amém? Em nome de Jesus. E vai estar pregando o irmão Lucas, né? Lucas ali de Angatuba, e no domingo nosso pastor presidente. São Miguel Arcanjo, desculpa. São Miguel Arcanjo. Amém? Então os irmãos venham, vamos aí, a gente vai estar ajeitando algumas coisas. Os irmãos, pode convidar, irmãos. Se quiser convidar um crente para vir, convida. Amém? E é bênção para a glória do Senhor e Salvador Jesus. Tá bom? Se coloca de pé, vamos agradecer ao Senhor Jesus. Está aqui um pedido de oração para quem que pediu esse pedido de oração? João Proença, que está com AVC. Qual o João? Da Rose? Ah, tá. Esse é o da Rose. Vamos estar orando, né? Orando pela vida do João, né? João Proença. Quantos mais precisam de oração, meus irmãos? Nosso irmão Zé estará fazendo essa oração nesta noite, nós dando a bênção apostólica. Querido Deus, amado Pai de bondade, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor,
para te glorificar, te exaltar o teu nome, porque tu és santo, tu és maravilhoso, Senhor. Edifica, Senhor, cada coração, cada alma, Senhor, sedenta da tua graça. Abençoa a vida daqueles que estão enfermos, que estão doentes, Senhor. Venha curar, venha dar vitória, Senhor, cada dia mais. Vai estendendo as tuas mãos poderosas e libertando, Senhor, para a honra e glória do teu nome que nós te buscamos, Senhor, cada dia mais. Vai visitando, Senhor, cada um dos teus filhos, das tuas filhas, dos lares, Senhor, nosso Deus, na vida daqueles que estão desempregados, Senhor, que possa estar arrumando um emprego para trazer o pão para a mesa dos seus filhinhos, Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que está empenhado nesta obra, Senhor, para que ela continue crescendo na tua presença. Que o Senhor venha levar o teu povo para casa, livre de todo perigo, de todo mal, concedendo a tua graça, a tua misericórdia, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Que o grande e eterno amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a doce comunhão e consolação com o Espírito Santo de Deus, venha ser com cada um dos irmãos. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe, está terminado, em nome de Jesus.